Sabe aquela vontade de comer um docinho logo após o almoço? Preste atenção nos seus hábitos, viu? Pois eles podem se tornar uma compulsão. O perigo desses hábitos é que quanto mais vontade de comer doce a pessoa tem, mais ela vai procurar por alimentos ricos em açúcar. Tudo isso pelo simples fato de sentir uma sensação de prazer, diminuir a ansiedade e saciar o vício. Mas aí acaba formando um ciclo vicioso. O que os doces podem fazer ao nosso organismo? Tudo isso quem vai nos explicar é o nosso farmacêutico Dr. Jamar Tejada. Mas antes, nós preparamos um VT com alguma nota informativa para acompanhar a matéria de hoje. Vamos lá. Quem não resiste a um docinho depois do almoço, levanta a mão. Mas se isso se tornar compulsivo, tem problema aí. Uma pesquisa do Ministério da Saúde apontou que 18% da população brasileira consome alimentos doces durante 5 ou mais dias da semana, como sorvetes, bolos e chocolates. Segundo o levantamento, os alimentos doces estão mais presentes nas refeições das mulheres. Está brava? Desconta no doce. Tá triste? Também desconta no doce. Com TPM então? Haja doce! E assim vai indo, comendo e comendo cada vez mais. Cuidado! Quem tem compulsão por doces procura alimentos cada vez mais açucarados. Um pedaço de chocolate não é capaz de saciar o desejo. O consumo desregrado pode impulsionar o desenvolvimento da perigosa diabetes, além de estimular o aumento de peso e dos níveis de gordura existentes no corpo e potencializar os riscos de doenças cardiovasculares. Você não quer prejudicar a sua saúde, né? Então se atente às dicas agora no Saúde e Fé. Que coisa, né, gente? Eu fico imaginando que você está agora preparando o seu almoço e vendo toda essa reportagem e o que a gente vai mostrar, viu? Mas calma, calma, vamos entender tudo isso. Será que os doces fazem tanto bem assim? O que provoca o nosso organismo? Agora sim, então, com muito carinho, vamos acolher, né? Ele que é uma simpatia, é alegria quando vem aqui no programa, o Dr. Jamar. Seja muito bem-vindo, que honra recebê-lo, né? É uma grande honra estar aqui. E escuta, olha a nossa bancada aí, isso aqui, pertinho da gente, pode acontecer um programa assim ou não? Olha, eu já tenho esse autocontrole, não sei você, né? Bastante oração ajuda, né, Vamos Frei? conversar? Olha, gente, eu bati aqui que terno chique esse homem tem aqui, Pois maravilha. é, né? Doutor, por a favor. prova, né? Na verdade, é uma capa de chuva, né? Então, quer dizer, por onde a gente vai começar? Por que faz tanto mal algo que a gente sente tanto prazer, Jamir? Tudo que é muito bom tem que desconfiar, né? Os doces, são, na verdade, assim, grandes vilões. Tem um lado bom, tudo tem um lado bom e um lado ruim da história, né, Frei? Quando a gente sente uma necessidade de doce, pode ser por uma compulsão, pode ser só por uma simples vontade, né, de matar essa saciedade, mas também pode ser que o corpo da gente esteja realmente precisando de uma forma de energia rápida. Entendi. Então, nem sempre é errado comer um doce. Na verdade, a gente sente essa necessidade, às vezes muito forte, de comer um doce, porque tu realmente está desnutrido. Uma coisa puxa a outra. Às vezes, a questão da desnutrição, você acaba tendo um déficit energético, você tem uma baixa energia no corpo e faz com que tu precise de uma forma rápida de receber essa energia. Então, teu cérebro já vai pedir para você, olha, me manda doce. Outra questão é você pedir o doce para saciar um vício, para liberar dopamina, que são esses hormônios que dão a felicidade, né? Eu sempre falo assim, né? A minha irmã, por exemplo, vamos falar mal da família, né? Que é tão gostoso a gente falar em rede nacional, né? A Audrey. Audrey, desculpe, Audrey, ele que puxou o assunto, viu? A Mana, né? Como a gente fala no Sul, a Mana, ela é compulsiva por doce, né? Eu falo assim, você tem que ter autocontrole. Assim como o viciado, seja em álcool, seja em medicamentos,
seja em qualquer outra droga, cocaína, o que for, o doce também não deixa de ser um vício. Entendi. O corpo da gente, os mesmos receptores do cérebro que são para essas drogas, são os mesmos receptores dos doces. Olha só. Né? Então eu falo para ela, vamos se tratar, drogada. Né? Porque a gente tem que Fala ter assim na lata? Falo, comigo não tem essa, né? Gaúcho, a gente fala, tchê, você tá louca? Né? Vai comer mais bala? Não tem porquê. Como é que é? Audrey? Audrey. Audrey, né? Audrey, Ela né? vai ficar muito feliz, né, de eu falar o nome dela assim, em rede nacional, né? Mas ela está conseguindo agora, né, domar essa fera. Mas né? isso vem de um vício lá atrás? Há uma predisposição que a gente tem para isso? Tem algum fator genético aí, essa predisposição? Depende. Como é que é? Não se sabe até que ponto isso aí é a questão de predisposição genética e até que ponto assim, são uma série de fatores. Como eu disse, a própria desnutrição, às vezes, pode fazer com que você... Quando eu falo desnutrida, a gente pensa assim, uma pessoa desnutrida já vem pensando aquelas criancinhas famintas da África. Não. Okay. Né? Até como a gente teve aqui um programa que a gente falou sobre pratos coloridos Exato, e tal. claro. Ali são, né, se você se alimenta com pratos sempre coloridos, né? Mas assim, pratos de comida realmente, você está se nutrindo. Quando você está com o corpo bem nutrido, você está com o corpo bem energizado. Então, a vontade de comer doces é menor. Então, primeira coisa, acho que a gente tem que se perguntar assim, Frei, assim, até que ponto eu tenho uma necessidade, né? É só uma vontade de comer um doce, e até que ponto eu sou realmente um viciado. Eu preciso saciar esse... Então, a gente tem que saber distinguir isso. Você se pergunta, se consegue distinguir isso depois de uma refeição. Okay. Se você se alimenta, realmente faz uma refeição, arroz, feijão, uma carne, verduras, e aí você ainda tem vontade de comer doce depois... Mas, na verdade, assim, essa vontade não passa também pelo olho, porque aquela questão assim, Jamar, se de repente assim, a pessoa pode se abster e fica tempo, uma semana, assim, com um doce, ou seja, porque não está na frente, mas se coloca uma caixa de chocolate, é capaz de comer tudo ali. Mas aí, é a compulsão. Mas se você se alimentou bem, você não vai ter fome, o teu corpo está nutrido, ele não vai pedir mais energia. Então, mas eu não fico sem chocolate. Tem gente que fala assim, né? Quando eu falo, não, mas não tem por que você comer esse, né? Comer já entra na cultura, porque você está em qualquer lugar público, um restaurante, etc., algo para sobremesa? Exato. Já vem essa pergunta, vem aquilo, né? Pois é. Então, a gente tem que saber dizer não, né? E assim, porque o corpo precisa de energia, é fato. Mas até que ponto você já está com energia no teu organismo, até que ponto você precisa... Desculpa, você comeu um prataço lá de arroz, feijão, carne, né? Okay. Enfim, ou de massa, ou seja, a pessoa que está preparando o almoço agora, tem gente preparando o almoço agora. Pois é, e depois ainda precisa se entupir com meio prato de pudim, né? Precisa? Não precisa. Não, mas eu preciso porque eu tenho TPM, porque eu tenho, né? Porque eu estou naqueles dias, sempre tem uma desculpa, né? Ou porque morreu alguém, eu estou muito triste. O doce entra então como uma desculpa. Com uma desculpa. Então a gente tem algumas maneiras a gente driblar esse comportamento assim do corpo. E assim, falando mais na questão fisiológica, né? O corpo, existe um hormônio que a gente produz, se chama leptina. Essa leptina, ele é um hormônio que informa para o nosso organismo que é produzido nas células gordurosas, tá? Entendi. Olha como o organismo da gente, Deus foi brilhante, né? Então ele é produzido, a leptina é formada nas células, na gordura, vamos dizer assim. Okay. E aí ela libera essa mensagem para o nosso organismo dizendo assim, estou saciado. Quando está saciado, não vai ter vontade de comer tanto, né? Quando você ainda come doce, você aumenta o teu nível de insulina, porque o teu corpo o pâncreas acaba liberando a insulina, porque ele precisa ver que tem um excesso de glicose, ele precisa fazer com que essa glicose entre para dentro dos teus músculos, suas células, enfim. E aí essa leptina, ela acaba ficando, às vezes, desregulada. Tem um outro hormônio que se chama grelina. A grelina é o hormônio que dá fome e a leptina é que dá saciedade. Tudo tem que estar em equilíbrio. Se a leptina está desequilibrada, você não cresce, você não menstrua, você não engravida. Entendi. Porque o corpo da gente precisa assim, eu não posso estar com fome, né? Tipo, por que eu vou produzir meu óvulo em boa qualidade, né? A mulher, né, falando, por que eu vou produzir meu óvulo de boa qualidade se eu estou com fome? O corpo pensa, não vou
produzir. Agora, Jamar, por que se coloca para uma criança um prato de salada, um prato de arroz, um macarrão, seja com estrelinha, com isso aqui, e se você coloca e fala para ela, e ela já visualiza algo de doce do lado, ou fala para ela, escolha, ela sempre vai tender pelo doce. Ah, sim, né, padre? Desculpa, né? As crianças não são burras, né? Porque vai comer uma batata, se pode comer. Não, mas isso Mas é porque o elas próprio não- cérebro, é químico isso? É químico, né? O corpo da gente já manda para aquilo ali, né? Não tem... Então, assim, a questão é educação. A gente tem... É que o pai já cria errado. A gente Entendi. conversou isso aqui já, né? Já. Bastante, né? O pai já cria criança. Hoje as pessoas têm preguiça. Então, assim, é muito mais fácil eu pegar e olha, e eu gosto de ver que dão um doce como sempre com recompensa. É errado isso. Isso, olha É um aqui. grande É isso que eu queria erro, chegar. né? Doce como recompensa. Pois é, né? Eu vejo assim, olha, se você comer essa abóbora, mas meu Deus, eu não gosto de abóbora. Se você comer essa abóbora, você vai ganhar vai ganhar o sorvete. Um brigadeiro. Vai ganhar um brigadeiro. A criança vai comer aquela abóbora, né? Pior que elas nem comem às vezes, só comem assim, Eu já vi a minha filhada fazendo assim, só encostava ali. É muito mais fácil para o pai dar aquele pedaço de doce e dizer, para de chorar, já pega isso aí. E assim vai o erro. E aquilo, a criança já interpreta aquilo, já vai crescendo, que doce é recompensa. E isso está totalmente errado, né? Isso vem da nossa cultura. E né? quando que isso começa a se tornar um problema, uma compulsão, que não deixa de ser aí já um vício? Olha, o problema é sempre o pior, né, que é a diabetes mesmo, mas assim, a gente tem que... A diabetes ela é levada por uma série de fatores, não só a compulsão por doces, pode ser por desregulação do seu organismo em algum ponto, enfim, obesidade, problemas cardíacos, enfim, tem N problemas que o açúcar em excesso pode fazer. Eu não estou dizendo que o açúcar é um vilão, né, que é a glicose. Mas a gente tem que ter... deixar a mensagem que nós precisamos de energia. Precisamos. Para a gente movimentar, principalmente que braçalmente, enfim, que precisa realmente acordar todo dia e levar a carga da vida, precisa de energia. A gente precisa. E onde é que a gente vai buscar? Carboidrato, que se transforma em glicose, que precisa do organismo, etc. E os doces também, que já estão processados, né? Sabe que eu sou uma pessoa que eu tenho eu não gosto de doce. Eu sou aquela pessoa que gosta eu tenho problema com carboidrato. Eu adoro chegar na padaria, ver aqueles pãezinhos croissant. Adoro ver. Adoro. E isso aí também é açúcar. A gente tem uma visão errada. A gente pensa doce, a gente pensa isso aqui. A gente pensa glicose, a gente vê isso. E esquece que glicose é toda o amido, né? O refinado. É a farinha branca ali, a farinha branca, os refinados. São formas de doce também, são açúcares também no nosso organismo. Então a gente tem, muitas vezes, eu escuto muito diabético, mas eu não como doce, mas ele come uma cesta de pão, Entendi. que é açúcar igual. Então a gente tem que, primeira coisa, a gente tem que aprender a estudar, né? A gente está cuidando do nosso organismo, esse presente de Deus sempre fala, a gente ganhou uma máquina incrível, mas a gente tem que estudar. E as pessoas têm meio preguiça, né? Eu sempre toco nesse ponto, né? As pessoas têm preguiça, é muito mais fácil. Eu vou no médico, ele vai me responder. Poxa, tem aí o Dr. Google também, que às vezes, sabendo procurar direito, tem informações valiosas. E assim, quando a gente vai se alimentar, a gente tem que saber que tipo de grupos que a gente está escolhendo no nosso prato. Que depois vocês podem até revisar aquele programa que a gente já fez aqui, né? Mas assim, não é errado se alimentar, mas tem que se alimentar com qualidade. E principalmente a gente tem que começar a ter o hábito de usar alimentos ricos em fibras. O problema não é quanto açúcar só entra no corpo, não é só esse o problema, é como esse açúcar é liberado. Então sempre usar fibras, porque as fibras fazem, alimentos de baixo índice glicêmico, fazem com que esse açúcar seja liberado aos poucos. Entendi. Então dá tempo do nosso organismo absorver bem esse açúcar, dá tempo de processar. Esse açúcar não vai virar um excesso de glicogênio que é armazenado no nosso fígado, que acaba o problema de gordura no fígado. São tantos problemas com açúcar que se a gente realmente pensasse, a gente ia abortar essa seção do mercado. Né? Muita gente, Jamar, tem o hábito de comer doce já nas primeiras horas da manhã, em jejum. O que acontece com o organismo assim? Morre. Ponto, acabou a entrevista.
Ele é direto aqui. É né? direto. Mas gente, sabe? As pessoas têm que parar. Às vezes a gente vai falar, te fala com tanto dedos, né? Tipo, ai, não, por favor. Não, não pode comer, tá errado. Né? Tipo, no Homem da Caverna, existia doce, Entendi. não existia pãozinho, tinha padaria, não. O cara tava com fome, tinha que matar um mamute. Claro, hoje não é tão fácil encontrar mamute por aí, né? A gente encontra uma vaca facilmente, vai no mercado, tem tudo à disposição. Entendi. Então é muito fácil, mas a gente tem que evitar os alimentos refinados, farinha branca. Eu raramente como farinha branca, sempre dá a opção pelos integrais. Até de colocar uma coisa aqui que eu Claro. achei interessante. Eu recebi essa semana uma telespectadora nossa, né, assistiu o nosso programa e ela disse assim, Jamar, você citou muito a questão da preguiça. Eu estava assistindo o programa e eu estava fazendo só o trivial, como tu disse, arroz, feijão Ok, e carne. eu lembro, né? Depois que eu ouvi você falando, eu me senti tão mal, eu levantei e fiz salada para meu filho. E isso é o certo, Viu? Graças a entendeu? Deus conseguimos Amém, aqui. né? Mas A são gente falou assim de pequenas... alimentação saudável, pratos coloridos, esse foi o tema. Foi, Tá lá no ele- YouTube também, viu, gente? Tá lá, você pode revisar o tema de hoje, porque uma das expressões que ele mais fala é se a gente tem preguiça, a gente tem preguiça, a gente tem preguiça. Mas é verdade, a gente vai morrer pela preguiça, né? Porque está tudo aí disponível, né? As informações estão aí. E assim, dá tempo? Eu estou aqui falando demais. Vai introduzir o tema? Eu queria dar as dicas para evitar Não, os doces. beleza. Então, ó, dicas, o diretor já falou, chama o intervalo. Então, nós vamos chamar o intervalo. Então, como lidar com tudo isso? Como tem tratamento? Como evitar? Como chegar, assim, numa festa de batizado, de casamento ou no restaurante e olhar aquela mesa farta de doce e começar a dizer assim, não, eu sou mais forte do que você. Seu pudim, eu sou mais forte que você. Como fazer isso? Tem dicas? Tem técnicas? Tem. Então, no próximo bloco, a gente vai ensinar para você. E vamos dar continuidade ao nosso bate-papo, Jamar, por favor, né? Hoje o assunto é um assunto... Deveria ser um assunto doce, mas com Jamar não é. É amargo. Falando assim, nós temos depois, o povo fala, perguntas assim que chegaram pelo WhatsApp, enfim, tem uma mesa posta cheia de doces aqui. Eu terminei o bloco com esse desafio. Como é que a gente pode se educar? Como é que a gente pode se policiar? Como é que a gente pode chegar em qualquer... Porque somos convidados frequentemente a festas, enfim. E festas é doce, festas infantis. E aí, de repente, você chega lá, eu como padre, enfim, visito o Brasil inteiro. Chega lá, a pessoa acolhe na sua casa e prepara aquele prato, enfim, aqueles pratos de todo tipo e aquela mesa de doce. Como dizer não? Como não ser mal educado? Né? Fugindo. Não né? dá. É o jeito. É difícil esse autocontrole. Eu acho assim, a gente não pode estimular esse apetite, né? essa tentação, né? Então, assim, o primeiro passo que eu acho que a gente tem que fazer é essa história de dizer assim, esconder o doce dentro de casa. Isso aí é uma mentira, isso é uma bobagem. Porque se você é que escondeu, você sabe onde você guardou. Ok. Quando começar essa compulsão, esse desespero por doce, você vai direto para onde? Você pode trancar com 10 chaves. Você vai destravar as 10 chaves e vai comer aqui. E pior, ainda vai entender como uma recompensa. Tá, né? e para o teu filho, tua filha lá que está lá e você colocou aquela lata lá em cima, etc., ele vai lá e descobre. Você tem que... Bom, então muda de lugar, não teria nem que ter em casa. Aquilo que você não Ou tem... está na gaveta muito próximo, a lei da compensação. Mas eu penso sempre assim, aquilo que você não tem, você não consome. Exato. Então, assim, se você quer evitar, meu filho não pode comer aquele chocolate, não pode... Então, não compra. Mas ele tem que ter... Não tem que ter, você tem que mudar esse padrão. Então, ao invés de recompensar ele no almoço depois com sorvete, por que você não pode recompensar seu filho com uma fruta? Entendi. Olha, você vai comer todo esse brócolis. Comeu todo o brócolis? Meu Deus, o brócolis. Comeu brócolis, vai ganhar uma tangerina. Depois de comer aquela coisa que ele vai achar horrorosa, ele vai achar a tangerina maravilhosa, entendeu? Desculpa. Mas é verdade.
A gente tem que mudar a gente tem que mudar esse padrão, porque aí você sempre educa Você teu devia filho fazer errado. teatro, sabia? Eu já fiz, mas é verdade. Mas é verdade, a gente tem que mudar esse padrão de recompensa e o pai que ensina errado. E a criança já sabe. Se o pai já fala assim, você vai comer esse brócolis, já com aquela tendência de achar aquilo horroroso, o filho já sabe, não deve ser boa coisa. A criança não é burra, como eu disse, né? A criança é esperta. Entendi. Então, assim, primeiro você tem que mudar a tua postura mediante as coisas, para depois mudar com teu... Como é que tu vai ensinar teu filho se você já não tem essa educação contigo? Então a ideia, você acha que a mensagem é procurar evitar, não ter em casa. Porque tendo aquilo que está no alcance dos olhos, não adianta. É aquilo, se você pode ficar a semana inteira sem comer um doce, mas coloca uma caixa de chocolate na tua frente, enquanto você não vê o fundo, você não sossega, né? Não sei, eu não faço isso. E como é as dicas? Você está dizendo em rede nacional que você é viciado, é isso? Não estou dizendo isso. São tendências. Eu mas não interpreta sei o que você está falando. Dicas. Você falou que dicas. Bom, primeiro, eu acho que essa questão é assim, não compre, né? Quando você está com fome, a gente não deve frequentar o mercado, não é um bom horário, porque essa grelina, esse hormônio safado, ele vai pedir para você comprar, o cérebro vai pedir, eu preciso açúcar. Tu pode ver que sempre que você está com fome, você vai no mercado e você tem uma tendência a comprar muito mais carboidratos e essas porcarias para se alimentar, né? E é errado. Outra dica, assim, ó, essas compensações, a gente tem que mudar esse tipo de compensação, isso é óbvio, né? Começarem a trazer para sua casa mais frutas, tudo aquilo que tiver mais absorção de fibras, como eu tinha citado, fazer com que esse açúcar entre de forma mais lenta no teu organismo. Outra dica, quando a gente está trabalhando tratando um viciado, por exemplo, uma pessoa alcoólatra, a pessoa não pode beber álcool. Aqui, uma gota para ela desperta. Pois é, você dá ali só... eu só vou... Tu já viu um alcoólatra? Você dá um copinho só de cerveja? Ok, não. Ele não desperta vai, isso, desperta. A mesma coisa com doce. Essa história de dizer assim, olha, mas eu só vou comer um docinho. Já tem um nome de bis. Já tem o nome, já é o nome. De novo, entendeu? Você não consegue. Não. Isso aí só com oração que o Frei pode ensinar aqui, porque é muito difícil. Às vezes, nesse caso, tem situações que também eu preciso de oração, viu? O povo fala aqui, vamos lá, vamos dar voz ao santo do povo de Deus, participar do nosso bate-papo aqui. Uma Carneiro, eu sou de Fortaleza do Ceará e eu sou diabético e eu amo doce. O que fazer? E aí, não comer. É isso que eu estou falando. Eu juro que eu já sabia da resposta. Ela sabe, né? Todo mundo... É que as pessoas querem uma resposta mágica. Não existe isso assim. Olha, você pode tomar uma cápsula, que essa cápsula vai permitir que você coma... Não existe isso. Mas para deixar ainda de comer, que é o ideal, tem algum exercício, enfim... algum controle, eu vou ter que passar num medicamento, num psicólogo, num psiquiatra para essa compulsão? Não, existem assim, ó, por exemplo, tem alguns fitoterápicos que ajudam. Às vezes a questão da ansiedade, você tomando ervas, né, que trabalha essa questão da ansiedade, você pode ter uma melhora. Tá. Então, assim, tem uma erva muito utilizada, né, um fitoterápico muito utilizado, que é a Garcinia mangostana. Essa Garcinia é um fruto da África do Sul, mas vende aqui no Brasil, é bem popular, e o princípio ativo dele, ele libera um ácido hidroxicítrico, né? Adoro esses nomezinhos, tem que te mostrar que é inteligente aqui no ar. Então, assim, esse ácido hidroxicítrico, ele é um ácido que consegue inibir essa vontade de comer doce. Não vai agora a dona de casa, né, sair em desespero atrás dessa garcínia e também vai acabar se prejudicando, tomando em excesso. Mas essa plantinha, ela consegue driblar bem essa questão da saciedade por doces e também por fome, tá? Mas assim, a hidratação é muito importante. Às vezes a questão da desidratação, água mesmo, você pode estar com vontade de comer doce. Então, a primeira coisa, está com muita vontade de comer doce, toma um copo de água. Ah, não, mas não é a mesma coisa, eu vou botar açúcar. Não, aí já é sacanagem também, né? Então, assim, água, a desidratação pode levar à vontade de comer doce. Você né? tem que ensinar o teu organismo, né? Exato. Jamara, a gente teve algumas perguntas pelo WhatsApp e vamos dar um bom dia para o Roger Gomes. Bom dia, Roger. Deus te abençoe, obrigado por estar conosco. Ele que é de São Paulo, capital.
É verdade que para aqueles que precisam de um doce, aqueles que precisam, ele vai dizer que ninguém precisa, quer ver? De um doce Só os após que o almoço, escovar os dentes ou tomar um café amargo podem ser boas táticas para se evitar o consumo de doces? Olha, na verdade, não, né? Como enganar o cérebro, Tu está na verdade, tentando né? enganar. Pode ser que... É que, na verdade, quando você foge daquele... Você está com um pensamento obsessivo com doce, né? Você está lá com aquele objetivo, eu quero comer um doce. Mas aí você vai... Não, mas eu vou escovar os dentes. Pode ser que a probabilidade de você comer um doce seja menor. Por quê? Porque você alterou o teu paladar e você mudou o teu campo mental, entendeu? Então, assim, a gente tem que saber driblar a nossa cabeça, né? O nosso cérebro. Entendi. Então, é tentar fazer uma outra ação. Exercício físico é maravilhoso, mas também é sacanagem a gente dizer para a dona de casa, né? Tipo, a dona Fátima, né? Que diz, olha, eu tô com vontade de comer doce. Dona Fátima, quando tiver vontade de comer doce, vai sair correndo malhando. Não é assim também que se faz. Mas o exercício físico, ele acaba trazendo essas dopaminas, esses hormônios que trabalham essa questão da felicidade, então tende a diminuir a vontade de comer doce. Eu, para mim, era o Roger. Você tirou Fátima, não sei onde. Não, é que veio anteriormente. Era a Fátima, acertou. Era, né? Não estava brincando aqui. A Fabiana de Juiz de Fora, Minas Gerais. Bom dia, Fabiana. Deus te abençoe. Obrigado por estar conosco. É verdade que comer um pedacinho de chocolate meio amargo todos os dias faz bem à saúde? Se for acima de 80%, faz bem, Fabiana, tá? Acima de 80%. Chocolate abaixo de 80%, aí já é palhaçada. Aqueles de tá? caixinha que você vê de promoção, aqueles de pacote de Páscoa. Aquilo ali é sebo e açúcar, né? Tipo, chocolate, cacau, realmente, o cacau tem que ser acima de 80%. Aí ele tem esses polifenóis, que são substâncias que acabam trabalhando até a questão de rejuvenescimento. Aí é super positivo. Faz bem, né? Tá aí uma boa dica, né? Para quem quiser muito comer um doce, compra um chocolate acima de 80%. De cacau, É. né? O Otávio Baltazar, de Taubaté, São Paulo. Bom dia, Otávio. Deus te abençoe. Muito obrigado por sua participação aqui no Saúde e Fé. Qual a melhor maneira de adoçar sucos, chás, etc.? Qual fonte de açúcar é mais indicado? Refinado, Himalaia, sei lá, como é que é? O Himalaia é o sal, mas é o mascavo, etc. Olha, eu gosto muito do xilitol. O xilitol, acho que ele é bem... Todos eles têm, assim, uma questão de absorção, como vai ser absorvido. A questão do adoçante, não é que o adoçante vai... O adoçante, a questão calórica, ele é positiva. Mas o adoçante é doce. Quando você fizer uso de adoçante, você está estimulando o teu cérebro a pedir mais doce. Ainda mais sacanagem ainda. Por quê? Entendi. Porque você faz assim com o teu cérebro. Olha, sentiu o gosto doce. E aí o que acontece? Sentiu o gosto doce, só que não tem o doce, é uma mentira. E entrou no teu organismo aquele adoçante. O que o teu corpo faz? Libera insulina porque entrou açúcar aí. Aí libera aquela insulina porque ele sentiu, entrou açúcar. E aí não tem glicose no teu organismo. E o que aconteceu? Você ficou lá com a insulina lá em cima. Então cuidado com adoçantes em excesso, tá? Mas o xilitol é uma boa opção, o açúcar de coco é uma boa opção. E o stevia, né, que é amargo que dói, eu sempre falo para todo mundo, né, o stevia é melhor, mas eu não consigo tomar. Se você tem fé em Deus, você vai conseguir. Gente, hoje tivemos o prazer de conversar com o Dr. Jamar Tejada, farmacêutico, naturopata. Quem quiser entrar em contato, entra lá no Instagram. Eu também sigo, viu, gente? É @tejarde, né? Tejarde, tá lá no Instagram. E tem um site, olha só, super, tejardeando.com.br. tejardeando.com.br. Jamar, eu queria imensamente... E a xícara? Guardou a xícara ou quebrou já? Não, a xícara está bem guardada, eu adoço bem ela, né? Com de coco. Com stevia, não? Obrigado, viu, gente? Aqui, viu? Que Deus te abençoe. Espero que as pessoas não fiquem com raiva, né? Que agora tá todo mundo me odiando, assim, que inferno, fica indicando comer doce. Mas não pode, gente, a gente tem que aprender, sabe? Exato, E a oração também não deixa, a gente fala brincando, mas quando te distrai o cérebro, nem que seja tipo uma oração, é uma chance aí de fugir de um doce. Que maravilha, gente. Eu vou pedir licença que muita gente pede oração. Posso rezar por você? Eu agradeço. Que maravilha, viu, gente?